Bom dia, irmãos e irmãs. Estamos começando a escola dominical da Igreja Presbiteriana Memorial através deste canal. Jovens e adultos, estaremos estudando a nossa lição e através das outras mídias e tecnologias, as classes de adolescentes e do departamento infantil. Nossa igreja tem acompanhado a revista Expressão da editora Cultura Cristã e neste trimestre estamos estudando Igrejas em Apuros, lições da igreja do Apocalipse. Nesta manhã nós olharemos para a igreja de Esmirna e o texto é Apocalipse capítulo 2, versos 8 a 11. O tema da nossa revista, o tema da nossa lição é Esmirna, uma igreja rica. Abra sua Bíblia no Apocalipse de São João, capítulo 2, leremos os versos 8 a 11. Em acessando meios eletrônicos, recomendo a versão revista e atualizada João Ferreira de Almeida. Apocalipse 2, a partir do verso 11, a Bíblia diz assim: Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Que o Senhor abençoe a sua santa palavra lida, fazendo com que os seus ensinos frutifiquem em nosso coração. Como dissemos, quando estudamos a igreja em Éfeso, nós seguiremos um roteiro, dentre outros roteiros apresentados, nós seguiremos um roteiro que consideramos bastante interessante, proposto por Bortolini. Ele apresenta o endereço, a apresentação de Jesus, o julgamento da comunidade, que tem elogio e censura. E no caso de Esmirna, a igreja de Esmirna não recebe nenhuma censura, um apelo e uma promessa. O Apocalipse registra cartas a 7 igrejas e a de Esmirna é uma delas. Comecemos então com o verso 8, acompanhe sua Bíblia, e na Bíblia nós lemos: Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Mais uma vez enfatizamos o que dissemos na aula passada, que Jesus se dirige à igreja e o faz através do seu pastor. Ao longo da história, Deus tem separado homens para pastorear, para guiar, apacentar o seu rebanho. E a orientação pastoral tem sido um dos instrumentos de unidade da igreja, unidade doutrinária, unidade do ensino, unidade, direção, o sentido da igreja. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Assim como fizemos quando olhamos para Éfeso, quando olhamos para Esmirna, vamos pensar um pouco e compartilhar algumas informações acerca daquela cidade. Era uma cidade relativamente próxima de Éfeso. Alguns comentaristas falam em 40 quilômetros, outros falam em 60, 65 quilômetros ao norte de Éfeso. Esmirna estava localizada na região sudoeste da Ásia Menor. Ela era famosa, ela era conhecida pela produção da mirra. Mirra era algo bastante conhecido naqueles dias, e você deve se lembrar que o menino Jesus foi presenteado com ouro, incenso e mirra. E mirra tem um aroma, um cheiro muito bom, muito delicioso. E Esmirna era famosa pela mirra que produzia. Em Esmirna também havia um porto excelente, o que facilitava o comércio entre a Ásia e a Europa. Esmirna, portanto, era uma cidade próspera. A igreja estava em uma cidade muito próspera.
E era uma região que fora habitada milhares de anos antes de Cristo. Mas Esmirna, como Éfeso, também era um centro de idolatria. Também recebeu o título de Neócoros ou Neócores, isto é, guardião do templo. Em Esmirna, arqueólogos descobriram imagens dedicadas na praça principal da cidade a Poseidon, considerado o deus dos mares, o deus grego dos mares, a Deméter, a deusa grega da ceifa e da terra. E na época do Novo Testamento, a época em que o Apocalipse foi escrito, Esmirna deveria ter algo em torno de 100 mil habitantes. Em Esmirna, nós temos um dos mais notáveis bispos da Igreja Antiga, o bispo Policarpo, que viveu de 69 a 155 depois de Cristo. E aí estudar os pais da igreja é algo fantástico também. Policarpo, por exemplo, bispo, pastor em Esmirna, e a tradição nos diz que ele foi queimado vivo em praça pública por se recusar a negar a fé em Cristo. Você já pensou alguém, pastor da igreja, ser tão fiel ao Senhor, que ele foi queimado em praça pública porque ele não negou sua fé em Cristo? E hoje, em muitas ocasiões, Cristo tem sido negado por nós, em muitas situações e em muitas circunstâncias. Mas voltando a falar sobre a cidade de Esmirna, ela foi a primeira cidade da Ásia a dedicar um templo à deusa Roma, porque Roma também foi idolatrada. Isso aconteceu em 195 a.C. E em 26 depois de Cristo, a cidade foi escolhida como local do templo dedicado ao imperador Tibério. Em Esmirna havia uma ágora, e era frequentemente considerada como uma das cidades, ou a cidade mais bela de toda a Ásia Menor. As ruas tinham um design especial, eram pavimentadas, grandes colunas criavam um senso de grandeza, de majestade na cidade. O ágora era um mercado público, e estava próximo ao porto, e era, portanto, um centro comercial e também de vida social. E ali produtos eram trazidos para dentro de Esmirna pelo mar e do interior para serem vendidos e encaminhados a outros lugares. Durante o festival de Dionísio, também conhecido como Baco, deus do vinho, o ágora era usado para procissões em honra aos deuses. Então é nesta cidade que a igreja que estudamos hoje estava situada. Uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade comercial, uma cidade portuária, mas também uma cidade idólatra. E a esta cidade o Senhor se apresenta dizendo: o primeiro e o último, que esteve morto e reviveu. Esteve morto e voltou a viver. Já dissemos aqui que no capítulo 1, Jesus Cristo é apresentado em toda a sua majestade e grandeza. Em cada uma das cartas, para cada uma das 7 igrejas, localizadas nas 7 cidades da Ásia Menor, um detalhe daquela apresentação é pensado, e aqui o que se usa é o primeiro e o último, que esteve morto e voltou a viver. Um dado curioso é que a antiga cidade de Esmirna, lembre que eu falei aqui que ela fora habitada milhares de anos antes de Cristo. Então é uma cidade já bastante antiga. A antiga Esmirna foi destruída pelos lídios em 600 a.C. e reconstruída pelos gregos no final do 4º século a.C. Durante o domínio romano, Esmirna se tornou um centro de idolatria. E havia ali uma fábula que dizia o seguinte: era a terra da fábula de Dionísio. Ele teria supostamente sido assassinado, mas teria ressuscitado. Perceba que dado interessante. Uma cidade que foi destruída e reconstruída. Destruída, a cidade foi morta. Reconstruída, a cidade voltou a viver. Havia um mito envolvendo Dionísio, uma fábula em que dizia que ele morrera e ressuscitara. E aí, aquela igreja, localizada naquela cidade, Jesus se apresenta como o primeiro e o último, que esteve morto e voltou a viver.
A uma cidade que morrera e revivera, Cristo se apresenta como alguém que voltou a viver. Nosso próximo passo nesta aula, neste compartilhar, é o julgamento da comunidade. Sim, porque o Senhor da igreja, Ele é o justo juiz. E aí, a partir do verso 8, nós temos essa informação. Veja que a partir do verso 9, nós temos a informação. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A igreja de Esmirna foi chamada de pobre igreja rica. Interessante porque Laodiceia recebe o título lá no capítulo 3 de a rica igreja pobre. Esmirna é chamada de pobre igreja rica. E Jesus declara: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Embora ficasse uma cidade rica, a igreja era pobre. Alguns comentaristas chegam a dizer que ela era formada por indigentes, e as aflições aí estariam associadas à pobreza. Mas podemos dizer de uma forma mais ampla, e dentro da globalização helênica, dentro da globalização da civilização greco-romana, que havia ali o peso, a opressão de um sistema injusto, de um sistema econômico cruel, de um sistema político tirânico, e a riqueza estava na resistência que aquela igreja demonstrava diante de tudo isso. Não dá para desanimar se Cristo está ao nosso lado. E se nós nos colocamos ao lado de Cristo. E aí a aplicação direta, meus queridos, que fazemos nestes dias de isolamento, nestes dias de pandemia, nestes dias de diagnósticos de pessoas que deram reagente ao Covid-19, não dá para desanimar. Cristo está conosco. Jesus conhecia as aflições. Perceba que o verso 9 diz: conheço a tua tribulação. O mesmo Cristo que se dirigiu a Esmirna, ele se dirige a você e diz: eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua família, as dificuldades que você tem enfrentado no seu negócio, as dificuldades que você tem enfrentado para ter a provisão para o seu lar. E a riqueza de Esmirna, a nossa riqueza está na resistência, e essa resistência vem da nossa comunhão com Jesus Cristo. Jesus declarou que conhecia a tribulação, conhecia a pobreza, conhecia a blasfêmia dos que se declaravam judeus e não eram, por serem sinagoga de Satanás. Meus queridos, em Esmirna existiam judeus, mas não é somente a eles que o texto se refere, mas o texto se refere também a cristãos que, em nome de Deus, oprimiam outros cristãos. Vejam que o texto diz, se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O fato, irmãos, é que em Esmirna, aqueles irmãos autênticos, aqueles bons cristãos, eram oprimidos por judeus e talvez por cristãos que se constituíam em sinagogas de Satanás. Meus irmãos, isso significa que cada vez que uma pessoa, ainda que religiosa, ainda que vinculada a alguma igreja, ainda que use como bandeira o nome de Deus, cada vez que uma destas pessoas oprime o seu semelhante, cada vez que uma destas pessoas age com injustiça para com o seu semelhante, cada vez que uma pessoa age de maneira impiedosa, cruel, intolerante, com um vulnerável, constitui-se sinagoga de Satanás, inimiga de Deus.
O fato, a terrível constatação, é que nós vivemos em um tempo em que as sinagogas de Satanás têm se proliferado, através do liberalismo, do ecumenismo, através do materialismo, do comunismo. É preciso tomar cuidado com tudo isso. Jesus Cristo declarou no versículo 10, e o que nós lemos é: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Observem, irmãos e irmãs, amigos e amigas que acompanham a esta transmissão, que o Senhor, que conhece a igreja, que sabe das tribulações que ela enfrenta, é o mesmo Senhor que diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas as coisas que tens de sofrer. Sofrimentos virão, dificuldades virão. Desde que o isolamento social começou, desde que a pandemia começou, o que a gente ouve é que na próxima semana, nas próximas 2 semanas, a situação vai ficar pior. Nas próximas 2 semanas nós teremos um pico da doença. As filas de UTI já começaram, filas no cemitério já começaram. E aí o que a Escritura diz? Disse a Esmirna e nos diz hoje: não temas as coisas que tens de sofrer. Ainda que o que espere a igreja seja mais sofrimento, ainda que o que espere a nossa sociedade sejam mais dificuldades, não temas as coisas que tens de sofrer. E aí ele vai falar para algo muito peculiar que aconteceu no final do 1º século, ao longo da história da igreja. Hoje acontece em alguns lugares, mas ainda não no Brasil, louvado seja Deus por isso. E aí o texto prossegue, versículo 10, dizendo: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. O fato, queridos, é que a igreja sofreria ainda mais. Ela seria atacada pelo diabo, eles seriam presos, provados, perseguidos. Já disse aqui que Policarpo, bispo, pastor de Esmirna, foi queimado vivo, porque não negou a fé em Jesus Cristo. Mas a perseguição, ela não seria interminável. Tereis tribulações de 10 dias. Provações têm começo, meio e fim. Isolamento social tem começo, meio e fim. Pandemia tem começo, meio e fim. Ainda que morram milhões, vai passar. Esse tempo vai passar. Ainda que cristãos morram, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz que se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos de todos os homens os mais miseráveis. Então, meus queridos, não entremos em aflição com a situação de isolamento, com as notícias ruins que são maximizadas por uma mídia ávida por Ibope, e o que dá Ibope é notícia ruim. A tribulação vai passar, o isolamento social vai passar, a pandemia vai passar, a crise mundial, a crise econômica mundial que seguirá, que sucederá à pandemia, a crise vai passar, pode demorar, mas vai passar. A Bíblia diz: tereis tribulação de 10 dias, provações têm começo, meio e fim. Nestes dias, este princípio deve nos confortar, deve nos alentar. Mas vamos adiantar. Na sequência do texto nós temos um apelo. Jesus então diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que se esperava de Esmirna é o que se espera de mim, é o que se espera de você, é o que se espera de todos nós. O que se espera da igreja é a fidelidade. Em Esmirna eram celebrados também Jogos Olímpicos. Contava-se que lá havia um dos maiores anfiteatros de toda a Ásia. E ainda hoje, as ruínas desse anfiteatro existem. Salvo engano, Esmirna hoje é chamada de Izmir, na Turquia. Mas o fato é que, naqueles dias, o prêmio dos atletas era uma coroa de flores. Eles eram uma coroa de louros, como às vezes a gente vê em alguns filmes. Mas aí a Bíblia diz
que aqueles que forem fiéis até a morte, isso não tem a ver com salvação, tem a ver com galardão. Aqueles que forem fiéis até a morte receberiam a coroa da vida. Isto é um prêmio incomparável, incomparavelmente superior a qualquer prêmio que os atletas em Esmirna recebiam. Um dado interessante é que Esmirna não recebe do Senhor Jesus nenhuma censura. Você já pensou o que é ser uma igreja contra a qual Cristo não tem nenhuma queixa? Tenho, porém, contra ti, os de Esmirna não ouviram nenhuma censura da parte do Senhor. Os crentes em Esmirna, os cristãos em Esmirna, a gente podia brincar e dizer, os presbiterianos em Esmirna, o que eles ouviram foi: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Eles receberiam a coroa da vida e recebem como promessa não sofrer o dano da segunda morte. A promessa que Esmirna recebe é uma promessa sobrenatural. É uma promessa que vai além desta modalidade de existência. Lembremos que a cidade foi destruída, reconstruída, e ganhou nova vida. E a promessa é uma coroa de vida, a promessa é não sofrer o dano da segunda morte. A promessa consiste em que eles seriam vitoriosos, e vitoriosos porque lutavam, e ainda que morressem, seriam vitoriosos em Cristo Jesus. A história da igreja cristã está repleta de pessoas que desfrutaram as bênçãos desta promessa, que viveram em esperança, enfrentaram as adversidades em esperança. O Novo Testamento, o desdobrar, o desenrolar da história, os personagens do Novo Testamento retratam isso. Nosso Senhor Jesus Cristo inaugurou um novo tempo, o tempo da graça de Deus aos seres humanos. Ele derrotou a morte, ele conquistou a vida, ele ressuscitou e nos assegura a mesma bênção. Outros exemplos, nós podemos citar André. Se diz que André foi pregar na região do Mar Negro. André seria o apóstolo da Rússia, Grécia, Acaia. André teria sido martirizado em uma cruz em forma de X, ainda hoje conhecida como Cruz de Santo André. Bartolomeu pregou na Arábia e Etiópia junto com Tomé. Se diz que chegaram até a Índia, onde Tomé foi martirizado. Filipe fundou a igreja de Bizâncio, Constantinopla. Pregou na Ásia, onde se converteu a mulher de um cônsul romano, que ficou com tanta raiva, tanto ódio, que condenou Filipe à morte. Matias pregou na Síria e foi queimado vivo. Judas Tadeu pregou na Pérsia e foi martirizado. Mateus pastoreou em Antioquia, de onde teria escrito, uma das possibilidades é que ele escreveu o Evangelho a partir de lá. Foi à Etiópia e foi martirizado. Pedro foi pastorear, segundo a tradição, em Roma, onde foi martirizado, crucificado de cabeça para baixo. Se diz que Pedro afirmou que não era digno de morrer como seu Senhor, então foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo, o apóstolo Paulo, foi decapitado por ordem do cruel imperador Nero. Foi chicoteado, apedrejado, pregou no Oriente e Ocidente, foi decapitado por ordem de Nero. Simão Zelote pregou na Pérsia, onde foi martirizado por não oferecer sacrifício a Mitras. Tiago, filho de Alfeu, pregou na Síria, segundo Flávio Joséfo, foi linchado e apedrejado até a morte. Tiago, filho de Zebedeu, pregou o Evangelho e por ordem de Herodes Agripa foi decapitado quando voltou a Jerusalém. João, depois que saiu do exílio, voltou para Éfeso, onde morreu de velhice, sendo o último apóstolo a morrer. Meus queridos, estes homens enfrentaram a morte e, ao morrerem, encontraram a liberdade e desfrutaram da verdadeira vida em Cristo. Então, em dias de pandemia, em dias de tantas mortes, devemos orar pela cura, pela preservação da saúde, mas ainda que a vida nesta modalidade cesse, a nossa esperança vai além desta existência. A Esmirna
João escreveu palavras de Cristo. Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e voltou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos tomar cuidado para sermos fiéis, para que em nós não se encontre motivo de censura. Mas nós precisamos tomar cuidado com falsos pregadores que anunciam um evangelho sem cruz, que anunciam outro evangelho que não aquele que podemos ver nas 7 igrejas do Apocalipse. Precisamos ter cuidado com os propagadores da ideologia da prosperidade, que contrariam Cristo e 2000 anos de cristianismo, ao ensinarem riqueza e saúde como algo que devem ser reivindicados. Deus pode nos abençoar com saúde, Deus pode nos abençoar com riquezas, mas isso não significa que os pobres não têm o favor de Deus. A pobreza é vista por estes homens como falta de fé, a doença é vista como falta de fé, e um dos expoentes chegou a afirmar que os médicos existem para incrédulos. Se você está doente, se você tem qualquer enfermidade, procure os médicos, porque Deus deu sabedoria a eles para que cuidem de nós. Devemos orar por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos, nestes dias de pandemia. O fato, queridos, é que a chamada teologia da prosperidade é a legitimação da opressão econômica, é a justificação da concentração da riqueza em alguns poucos abençoados. Pobreza não é virtude, pobreza é um problema estrutural da sociedade, mas não tem a ver necessariamente com comunhão ou falta de comunhão com Deus. Muitos são pobres pelas circunstâncias das desigualdades sociais que imperam em nosso país. Muitos são ricos porque exploram o pobre, porque corrompem e são corrompidos. E isso não é bênção do Senhor. Estes sofrerão juízo da parte de Deus. Lembremos da igreja de Esmirna, lembremos dos milhões de mártires que sofreram pelo Evangelho, que foram perseguidos pelo Evangelho. Lembremos dos que tiveram seus bens confiscados pelo Evangelho, pelo amor ao Evangelho. Lembremos de Jesus Cristo, nosso Mestre, aquele que não tinha onde reclinar a cabeça. Na realidade, pela ideologia da prosperidade, Jesus Cristo não seria bem visto. Seria visto como alguém sem fé, alguém sem o favor de Deus. Mas Ele é o primogênito de toda a criação. É o Rei dos reis e Senhor dos senhores. É o Senhor da glória. É aquele que reina soberano e absoluto. É aquele que, sendo Deus, não levou, não considerou ser igual a Deus algo a que se devia aferrar, apegar, mas esvaziou-se. Se fez homem, se fez humano, se fez carne. Levou sobre si as nossas dores. Por suas pisaduras fomos sarados. Cristo sofreu as nossas aflições. Uma das coisas mais extraordinárias da doutrina da encarnação é que o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mestre, Ele se fez carne e se fez como um de nós, foi tentado como nós somos. Quando nasceu, não teve um chá de bebê, não teve um quarto decorado para Ele, não teve um ambiente agradável, nasceu em uma terrível estrebaria. Quando morreu, não tinha parecer nem formosura. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós o reputávamos, diz a Escritura, por ferido, aflito de Deus.
Então, meus queridos, quando enfrentamos problemas, quando enfrentamos dificuldades, quando enfrentamos a enfermidade, quando enfrentamos o isolamento social e a grave crise econômica que já começa a chegar, ao invés de nos desesperarmos, nós devemos ser lembrados que Cristo se identificou conosco em nossos sofrimentos. Ele se fez pobre para que os pobres sejam ricos da graça de Deus. Ele se fez pobre para que aqueles que são ricos, têm muito dinheiro, mas que são humildes diante do Senhor. E então, meus queridos, a promessa está no versículo 11, quando ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. E aqui, a questão não é se você é economicamente rico ou economicamente pobre, se é patrão ou se é empregado, se é comerciante ou se é comerciário, se é banqueiro ou se é bancário. A questão aqui é se você é vitorioso em Cristo, por haver confessado a Cristo como Senhor. E eu quero te dizer uma coisa: às vezes, Deus permite que tenhamos riquezas para desfrutarmos de suas bênçãos e abençoarmos outras pessoas. Às vezes, Deus nos permite a privação e até a pobreza, financeiramente falando, porque Ele sabe que talvez a riqueza em nós fosse uma maldição. O que eu quero dizer com tudo isso é que o nosso maior bem é a fidelidade ao Senhor. Se o Senhor desejar nos abençoar com recursos financeiros, que saibamos usar os nossos recursos para a glória de Cristo, para o socorro aos necessitados, para abençoar outras pessoas. Se Ele resolver nos abençoar com uma vida simples, que vivamos com simplicidade a riqueza da comunhão com Ele, mas que, independente de onde estivermos economicamente, que sejamos encontrados fiéis aos pés da cruz, ansiando a segunda vinda de Cristo, servindo a Deus e ao próximo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a convicção de que não sofreremos o dano da segunda morte. Se você perdeu algum ente querido nesta pandemia e ele temia a Cristo, ele não sofrerá o dano da segunda morte. Se eu ou você perecermos por conta da pandemia, não sofreremos o dano da segunda morte, porque cremos em Cristo e por Ele e com Ele seremos ressuscitados. É maravilhoso, queridos, a convicção de que está reservada para nós uma coroa de vida. Está reservado para nós a vida eterna, a vida com Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a olhar para a igreja de Esmirna, que o Senhor nos conceda a graça de estudar as próximas igrejas. Já estudamos Éfeso domingo passado, estudamos Esmirna hoje e estudaremos Pérgamo no próximo domingo. E cresceremos com estas igrejas. Tenha uma semana abençoada, tenha uma semana de paz. Logo mais às 18 horas, nos reencontraremos nesta transmissão, neste mesmo canal, para juntos e sincronizados, a partir dos nossos lares, oferecermos cultos ao Senhor nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, abençoa-nos, que as verdades contidas em Tua palavra sejam acolhidas em nossos corações e frutifiquem em nosso procedimento. Ajuda-nos a encarar as riquezas e a pobreza, economicamente falando, debaixo da Tua graça e vivendo sob a Tua proteção. Ajuda-nos a testemunhar. Se for a Tua vontade, abençoa-nos com riquezas, para que possamos abençoar a outros. Entretanto, se as riquezas forem nos atrapalhar ou impedir a nossa comunhão contigo e com o próximo, que o Senhor não nos conceda, para não fraquejarmos naquilo que é essencial, a comunhão contigo e uns com os outros.
perdoa os nossos pecados, abençoa-nos ao longo deste dia que a Ti pertence. Em nome de Cristo e para a glória dele oramos. Amém. Até logo mais à noite, quando às 18 horas cultuaremos ao Senhor a partir dos nossos lares. Deus nos abençoe.